Sabe essa frase que está na capa do vídeo? Vocês ainda não ouviram nada? Pois é, ela é considerada a primeira frase falada da história do cinema em um longa-metragem. E foi dita exatamente nesse filme aqui, sobre o qual a gente vai conversar hoje, em 1927. O filme O Cantor de Jazz. Um dos grandes méritos de O Cantor de Jazz hoje talvez seja lembrar a gente de uma coisa que é muito simples. Se vocês observarem, cinema e tecnologia sempre andaram juntinhos, de mãos dadas. Toda vez que a tecnologia muda, a forma de fazer filmes acaba mudando juntos. E se a gente pular para agora, por exemplo, na atualidade, para um exemplo recente que todo mundo acompanhou, é só a gente pensar nos streamings. A Netflix cresceu junto com a popularização da internet, praticamente acabou com as videolocadoras, abriu caminho para um monte de outras plataformas de streaming surgirem também, e hoje todas essas plataformas não só distribuem filmes, como também produzem os seus próprios. E de todas as transformações que o cinema já passou por conta da tecnologia, uma das maiores, se não a maior, foi essa daqui, foi a transição do cinema mudo para o cinema sonoro, cinema falado. Porque isso não muda só um detalhe técnico, isso mudou absolutamente tudo, gente, na forma de como um set funcionava, de como o filme era feito. Até então, pensa só, o foco era completamente na imagem e em um dos sentidos do telespectador, que era a visão. Então, a gente tinha uma preocupação enorme com expressão corporal, exagero de gestos, no rosto falando mais do que a boca. E aí, de repente, a gente ganha mais um sentido, a audição, mais um elemento entra na história e as pessoas começam a falar. Isso criou um caos. Tinha ator famoso, já considerado estrela do cinema mudo, que virou um problema porque a voz não combinava com a imagem, a voz não era adequada. Expressões que antes funcionavam muito bem, agora já pareciam exageradas demais. Roteiros precisaram ser pensados, né, porque mudou até mesmo uma linguagem narrativa. Câmeras tiveram que mudar de posição, também se tornaram um elefante branco, porque muitas vezes elas faziam barulhos, e aí no cinema mudo isso não era um problema, mas no cinema falado, isso, né, o som dessas câmeras seriam captados, então o que fazer com elas? Muita gente perdeu emprego, muita gente defendeu essa evolução, esse avanço, muita gente detestou. Foi realmente aí uma grande mudança dentro de toda a indústria cinematográfica. E o pioneiro disso tudo, quem deu o pontapé inicial ali, foi O Cantor de Jazz. Mas justiça seja feita, já existiam outros filmes nessa época, em 1927, que tentaram usar o som antes, tanto na música quanto na fala, só que o jeito que eles faziam isso era muito incerto, não passava ali uma perfeição, né, técnica tão grande. Basicamente, sempre ficava um ator escondido atrás da tela, nos bastidores, durante a exibição do filme, dublando o ator que estava interpretando aquele personagem ao vivo. E aí, isso não era, se a gente for pensar isso a longo prazo, isso não era nada sustentável para o cinema. O que o cantor de jazz fez, a técnica que ele usou, foi um sistema chamado Vitafone. Esse sistema, esse equipamento, ele gravava a voz dos próprios atores que estavam ali interpretando o personagem em discos. E esses discos eram colocados para tocar exatamente no mesmo momento da exibição de cada cena. Então isso proporcionava uma sincronia que para a época era muito bem feita, era muito perfeita e causou aí todo esse alvoroço. E só que esse sistema, se a gente for pensar, ele era complexo, ele era caro, e ele era realmente essa mudança muito grande que a gente não sabia qual seria a reação do público, a aceitabilidade do público. Então, nesse próprio filme, nem todas as cenas são faladas. Só aqui a gente tem um filme mudo, como todos os outros, com algumas cenas sonorizadas, cenas de música. Então, todas as músicas que o personagem canta nesse filme são sonorizadas, e duas ceninhas com diálogos. Uma só do próprio protagonista e outra envolvendo 3 pessoas diferentes em um mesmo ambiente,
conversando juntas. Então eu fico imaginando, essa cena foi a que mais me impactou quando eu tava vendo, porque se pra gente, hoje em dia, vendo um filme que tá ali, todo mudo, até que de repente muda os ares, passa a ser sonoro. Já causa um estranhamento, já causa um impacto. Imagina naquela época as pessoas que foram assistir a primeira exibição disso acontecendo ali de verdade. Deve ter sido um frenesi tremendo. Eu queria ouvir a conversa das pessoas depois, quando saíram de lá. Eu acho que elas deviam estar até um pouquinho em choque. Agora, falando um pouquinho da história do filme em si. O enredo ele é simples e a execução também. A gente começa com o menino Jack, filho de uma mãe gentil, carinhosa, mas de um pai duro e extremamente religioso. Esse pai ele é cantor da sinagoga e vem de uma família que há gerações ocupa esse mesmo papel. Esse papel aí está sendo ocupado pelos homens dessa família 5 gerações. E ele, sem nem questionar, espera que o filho trilhe esse mesmo percurso. Só que o Jack, ele tem um outro sonho. Ele é apaixonado, fissurado por jazz. E sonha em ser um grande cantor de jazz, se apresentar em espetáculos grandes, adora essa vida de palco, de aplauso, de arte. O pai não aceita essa ideia de jeito nenhum. Eles vivem em conflito, com muitas brigas dentro de casa, até que um dia, quando o Jack ainda é criança, ele decide, depois de uma briga feia com esse pai, fugir de casa em definitivo. Ele foge, a gente tem aí uma passagem de tempo longa, o Jack cresce, vira adulto, até muda de nome, vira só Jack agora, e começa a realmente viver essa vida dos seus sonhos. Ele faz apresentações em casas noturnas, até então apresentações mais informais, só que durante uma noite de uma dessas apresentações, ele conhece uma dançarina da Broadway, que já tem aí um certo prestígio na carreira, no meio artístico. Eles se encantam um pelo outro, ela se encanta também pelo talento dele e promete que vai ajudá-lo a crescer na carreira. Consegue para ele um trabalho na Broadway, uma apresentação, um espetáculo em que ele vai conseguir cantar como ele sempre sonhou. E ele fica feliz demais, ele começa ali a ensaiar, ela também vai se apresentar nesse show, então a gente acompanha aí esses ensaios, essa empolgação, esse entusiasmo dele. E faltando pouco para a apresentação, no dia do ensaio final, importantíssimo, o pai dele ele recebe a notícia de que o pai dele está muito doente e que gostaria muito, precisaria muito que ele se apresentasse, que ele substituísse ele na sinagoga cantando em uma das celebrações judaicas mais importantes, mais históricas, em um dos dias mais históricos aí da religião deles. E aí esse filme passa a entrar nesse conflito, né? A gente chega ali no clímax, que é o que ele vai escolher, né? O que o Jack vai escolher? Ele vai escolher a família, a tradição ali da família dele, a reconciliação com o pai, ou ele vai escolher a carreira, o sonho da vida dele. Falando um pouquinho agora sobre a minha opinião puramente pessoal sobre o filme, o que eu achei, o que ele me fez sentir. Eu não vou mentir pra vocês, gente, o filme, ele é chatinho. Ele não é aquele filme que prende a gente o tempo todo. O mérito dele, acredito eu, realmente seja um mérito mais técnico. Eu não sei se, caso não existisse essa situação do sonoro, né, toda essa marca desse filme, de ser o primeiro filme falado, o primeiro longa-metragem sonorizado, falado na história, se ele conseguiria se perpetuar como ele se perpetuou, eu acredito que seria um filme aí que teria sido esquecido, teria ficado lá na época dele, porque ele não traz, além disso, além dessa mudança, dessa transformação, ele não traz pra gente uma grande história, um grande roteiro, grandes interpretações. A gente tem aqui o Al Jolson, né, que fez tudo isso acontecer. Ele é um bom ator de comédia, ele é inegavelmente um ótimo cantor, mas quando ele entra no campo do drama, eu acho que não combina muito, eu acho que o drama dele não me parece muito convincente, me parece um pouco exagerado. Então não é um filme que me pegou tanto, para além dessa questão da voz. Eu ficava o tempo todo assistindo, esperando esses momentos aí técnicos, né, em que apareceria a voz dele, como seria essa transição, se seria impactante, se não seria. Não fiquei tão ligada na história. A história é aguinha com açúcar, ela passa sempre pra gente esse conflito entre passado, né, a gente tem o pai dele como esse personagem representando o passado, aquela vontade de que as coisas permaneçam iguais, como sempre foram, essa valorização da tradição, dos costumes. E a gente tem o personagem do Jack representando
o presente barrinha futuro, né, toda essa expectativa pelo que vem depois, pelo crescimento, pela arte mesmo. Então a gente tem sempre esse conflito, passado, presente, tradição, modernidade, inovação, e a gente chega numa parte final. Eu confesso que eu até ele estava sendo um filme chatinho, mas super assistível ali em sua primeira hora. Agora, depois da primeira hora, eu confesso que ele partiu para um campo mais dramático, que já não combinou tanto com o que vinha construindo até aqui, e aí eu confesso que foi um pouquinho mais difícil ali de continuar assistindo, mas também nada impossível. E a gente não pode também deixar de falar de um detalhe que torna esse filme polêmico e, por que não dizer, bastante desagradável. Depois dessa 1 hora, a gente tem também uma coisa que, infelizmente, durante a primeira metade aí do século XX, foi muito usado no cinema, principalmente nos Estados Unidos, que é a blackface, né? A blackface é aquela técnica em que atores brancos eram pintados, né, para parecerem atores negros, personagens, para interpretarem personagens negros. E isso porque naquela época não se contratava ator negro para fazer filmes que eram assistidos majoritariamente por pessoas brancas. A segregação ainda estava muito forte nos Estados Unidos. Tem quem diga que nesse filme essa blackface faz sentido, porque tem um contexto dentro da narrativa. Tem quem diga que nunca faz sentido, que sempre escracha pra gente o racismo de Hollywood naquela época. Então, é uma coisa que, né, cabe a você aí julgar quando você estiver vendo o que isso vai te fazer sentir. Pra mim, não é legal, me incomoda demais. Eu não consigo perceber ali contexto em que seja adequado fazer isso, usar isso. Não consigo considerar aí a época em que foi escrito. Pra mim, não funciona. Quando eu vi aí a blackface, por várias vezes eu revirei os olhos assim e tive que me forçar a continuar assistindo. Mas cabe a você decidir, cabe a você aí criar suas próprias conclusões. É um filme válido de ser assistido. E se você já assistiu, me diz o que você achou, quais foram as suas considerações, se você achou um filme legal, se você achou um filme chatinho, mas, né, com uma grande história que a gente precisa reconhecer. Me conta a sua opinião. Se você quiser se inteirar um pouco mais, mergulhar um pouquinho mais nesse universo dessa transição do cinema mudo para o cinema falado, uma dica é o musical Cantando na Chuva, né? Outro grande classicão aí, que a gente ainda vai falar sobre ele aqui em um vídeo, mas que conta exatamente, né? O filme se passa durante essa época de Hollywood em que está havendo essa mudança. Como isso, né, impactou os atores de cinema mudo da época. Fica a dica aí. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que gostem dessa viagem que a gente vai fazer aí pela história do cinema, por várias épocas, por vários lugares, vários países diferentes, entendendo um pouquinho como a forma de fazer filmes foi se mudando ao longo do tempo, como muda também dependendo do local em que eles estão inseridos, da cultura em que eles estão inseridos, do contexto histórico. Espero que você fique por aqui comigo, que faça aí também, se você estiver fazendo esse projeto, me fala, vai ser ótimo para a gente trocar ideias, trocar opiniões, vou gostar muito. Obrigada por ter estado até aqui e até o próximo filme.